Vamos fazer nosso último filme de 2018, pensando um pouco sobre o livro Nadie les pidió perdón, da jornalista mexicana Daniela Rea. Nadie les pidió perdón, claro, ninguém lhe pediu perdão. Esse livro, ele caiu nas minhas mãos e pulou a fila de tudo que eu tenho que ler por estudo, por doutorado, para poder pensar o Estado mexicano, né? A violência do Estado mexicano em comparação, esse foi um dos motivos que me fez procurá-lo, com a violência do Estado venezuelano, né? Já que pela mídia e por grandes pensadores, pessoas que eu respeito, professores, estudiosos, a Venezuela, bota entre aspas, comunista, de Chávez e Maduro, é uma desgraça total, né? A miséria da população, é o aumento da violência. E aí, claro, eu resolvi buscar entender por que nós passamos a falar tanto da Venezuela e não falamos nada sobre o México, que é um exemplo de capitalismo e está do lado, né, do grande capitalista do mundo, que são os Estados Unidos. Então esse é o primeiro motivo que eu cheguei nesse livro. O segundo motivo é pensar a violência estatal, que é basicamente o que eu estudo no doutorado, que é a violência do Estado nos regimes ditatoriais. Claro que aqui nós temos um dado interessante: o México não está num regime ditatorial, mas lá, assim como aqui no Rio e como no Brasil de um modo geral, se utiliza muito o termo guerra às drogas, né? E isso autoriza que o Estado haja de modo a diminuir a presença das drogas nesse país. E lá, como aqui, os corpos que sofrem os efeitos da guerra são evidentemente os mesmos corpos pobres, né? Lá indígenas, aqui negros, e que não tem atrás de si o aparato burocrático financeiro para acionar as partes que podem resolver no Estado. Então esse é o segundo motivo: tentar pensar como está a violência nesse país em relação à violência do Estado contra as pessoas. O terceiro ponto que me leva a esse livro é justamente o que eu estudo, é pensar essa outra forma de literatura, que é o relato, né? Que não é novidade, evidentemente, mas como no Brasil eu sinto isso e vejo isso também bastante frequente na literatura contemporânea de outros países, a literatura tem se ensimesmado, ou seja, ela virou a discussão direta. Antes isso era feito através de um exercício de escrita, hoje não. Hoje o narrador começa a falar sobre o processo de construção do seu texto, como ele andava atrás de um tema, etc, etc, etc. E eu queria pensar nesse tipo de texto que tem uma ligação direta com o seu referencial, né? Que, como eu avalio, como eu entendo literatura, também é literatura e me engaja muito mais no seu texto, na sua história e na experiência humana. Esse ponto também faz pensar numa literatura que foge dos trejeitos artísticos, ou seja, das figuras de linguagem, dos eufemismos, da ironia, todos esses macetes, que não são macetes, são aparelhos, equipamentos para trabalho, que aparecem nos textos contemporâneos e que são retirados da literatura da Rea. E, por exemplo, a gente podia pensar também em Tropa de Elite, né? A gente podia pensar também em Cidade de Deus, do Paulo Lins, Tropa de Elite do Luiz Eduardo Soares, André Batista, do Rodrigo Pimentel. Que a narrativa, é evidente, ela está presente, mas o ponto forte dela é a sua violência, né? A violência que ela nos dá. Então,
como esse tipo de literatura acaba me atraindo mais a pensar para além da literatura, que acho que é do que eu entendo como interessante, é essa transparência, né? Essa arte que se deixa passar para ver outras coisas além da arte. Então o livro começa com uma citação muito interessante dentro do prólogo do Emiliano Ruiz Parra, que ele diz, vou traduzir para ficar mais fácil, como se o Kafka tivesse nascido no México, a boa parte da sua obra seria sobre os costumes locais. Ou seja, o Kafka é um escritor do absurdo, né, do absurdo do Estado, do absurdo do aparelho burocrático do Estado, que te condena e não explica por que você está condenado. E você vai buscando informações e de repente você virou uma barata. Claro que eu estou misturando as estações, mas é só para termos um panorama de pensar que esse tipo de literatura no México, de acordo com o Emiliano Ruiz Parra, seria o comum, né? Porque na realidade essa é a história que sobra no México, o absurdo. Então é sensacional essa abertura. Então o livro da Daniela, ele vai trabalhar 10 relatos, como eu já falei, e o primeiro dele se chama Bajo el ondear de la bandera, ou seja, embaixo de uma bandeira que tremula, né? É uma bandeira hasteada, da bandeira mexicana hasteada, o que é sensacional, porque simboliza tudo o que nós estamos falando aqui. Na realidade, a Daniela vai contar a história da Miriam Lopes Vargas, né, que foi sequestrada pelo Estado, presa em um quartel em Morelos, e ficou ali sendo violentada, torturada, para assumir que era líder de uma quadrilha. Mais interessante de tudo, que as coisas vão piorando, é que ela precisa reconhecer os membros da sua quadrilha. E quando ela vai ser colocada na acariação, os membros da quadrilha são outros policiais que faziam parte do posto por onde ela passava. E reparem, os policiais também estão sendo torturados em outros quartéis para assumir que fazem parte da quadrilha. Tudo isso porque existe uma exigência social para dar uma resposta à violência criada pelo narcotráfico. Ou seja, todo mundo já percebeu, incapaz de combater a violência, você cria uma violência para fingir que está combatendo a violência. E assim, através de um aparato midiático da televisão, que vai lá gravar o depoimento da mulher confessando, da mulher identificando os guardas, consegue saciar esse desejo de vingança da sociedade que pede justiça, mas não tem justiça, claro que não. Você constrói uma sensação de justiça através de uma injustiça em cima do corpo daquele que não tem como se defender. Bom, a Miriam fica presa durante 7 meses e só consegue sair disso depois que o marido fica buscando apoio nas sociedades de defesa dos direitos humanos. Essas sociedades, ele procura várias, não consegue sensibilizar todos, porque há uma demanda gigantesca no México por esse público. E quando ele consegue uma, é ela que vai atrás e encontra evidentemente todas as falhas. O sequestro da mulher foi gravado, os policiais estavam encapuzados, no local errado, ela tem uma história, está vindo buscar o fim, enfim, todos os absurdos que compõem esse cenário. A cena que dá nome ao título, ela estava acabando de ser violentada por um guarda, que diz para que ela não precisa se arrumar porque vinha um próximo depois dela. E depois do 3º ou 4º guarda, ela é liberada para subir para tomar banho. E quando ela sobe, ela consegue olhar para cima, através de um buraco na parede ou uma janela, e ver a bandeira mexicana balançando. Ou seja, é simbólico demais, é sensacional. As outras histórias, elas se encaminham por aí, evidentemente, né?
sempre o Estado atuando como opressor em cima daquele que não consegue se defender. E lembrando o texto do Bernardo Kucinski, né, o relato de uma busca, é isso. Monta-se uma estrutura familiar para tentar resgatar o seu ente querido que desaparece, e essas famílias, essas pessoas são engolidas numa rede burocrática de pessoas que ou agem por má fé para ganhar dinheiro, ou estão involucradas na criminalidade, que é muito mais comum, e no terceiro caso entendem que o desaparecido é culpado, porque passou na televisão, né? Então ele é culpado. Todos os relatos vão por esse caminho, mas eu não vou citar todos, porque senão vai durar 2 horas de vídeo, embora eu acho que é sempre ruim silenciar sobre isso, já que uma das funções desse tipo de escrita é nos acordar. Então sempre que você silencia, você produz o esvaziamento de alguma coisa que não poderia ser esvaziada até que alguma justiça efetivamente fosse feita. Não é o que acontece. Mas como característica literária, o que não é, né? Mas como característica literária tem algumas coisas muito interessantes que são os títulos que a Daniela dá para os contos, né? Tem um que é El Diabo está frente a ti, que é uma mãe que encontra o cara que sequestrou seu filho, que ele também está preso, e ela diz para ele: eu sei que a tua esposa acabou de ter um neném, o teu filho, e eu posso ajudar contribuindo até que você saia da cadeia, mas me diz onde está meu filho. Evidentemente ela não consegue, mas essas pessoas que perdem, elas vão se ligando, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, e construindo uma rede de pessoas que se fortalecem. E aí até um dos títulos que a Daniela dá para um dos contos é Por que nos encontramos não sucumbiu a eternidade. Ou seja, porque nós nos encontramos, não acabou a eternidade. São as pessoas que vão oferecer um abraço, um carinho, um tempo a esses que perderam suas pessoas queridas. Tem um que é sensacional e esse adjetivo é muito injusto, porque nós estamos falando de uma grosseria absurda, mas chama-se Instruções para desaparecer um desaparecido. Instruções para desaparecer um desaparecido. E ele conta um funcionário, um superintendente de um posto de aduana, de fronteira, liga para o seu superior para reclamar da violência no local e dos frequentes assaltos às cabines. O que acontece? Uma semana depois, um dia depois, os bandidos vão lá e sequestram esse cara, que é funcionário de uma empresa privada. E ele desaparece e a família começa a procurar, né? E a busca faz com que os órgãos sejam acionados. E claro, se ele ligou para o superior e acabou sendo sequestrado, o superior está ligado nisso. Então, o que acontece? Um grupo oficial localiza uma fazenda, mata alguns dos sequestradores dele, mata o desaparecido, mata mais 2 que não tinham nada a ver com a história, para dizer que não encontraram ele. Então assim, eles dão... E aí a família começa num processo de DNA, blá, 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 até descobrir que era o filho dela mesmo que estava ali, né? O que é interessante, mais uma vez, é o seguinte: tudo acaba virando uma luta capitalista, porque as famílias vão atrás de uma conquista, de uma indenização, já que os mortos não voltam. Só que há algo pior, né? Porque os responsáveis por isso não são punidos, né? A pessoa que desapareceu, que matou, e isso me lembra uma cena do filme Tropa de Elite, que eu acho que as pessoas comentam um pouco, que é quando eles matam a jornalista e os milicianos estão ali tirando os dentes da arcada dentária para evitar uma localização por parte da família, né? Ou seja, a gente claro, no Tropa de Elite eles fazem isso estão batendo um papo sobre alguma bobagem, etc, etc. O que dá o tom da desumanização desse processo. Enfim,
eles não localizam, mas para dar uma satisfação à família que conseguiu acionar órgãos relevantes no México, eles matam mais um monte de gente. Bom, uma outra história com outro título bacana é a história da violência estatal contra o combate. Não, ela tem La Última Tardeada, ou seja, a última tarde, a última tarde com os amigos, né? Alguma última, como é que chama? A gente tem a última matinê. E isso é mais ou menos o que aconteceu na nossa Boate Kiss aqui, com tudo envolvido, todo o aparato de controle social falhando, toda a corrupção envolvida para deixar funcionar o que não deveria funcionar, mas de lá há uma coisa pior. Como há uma possibilidade de uso de drogas e de coisa para menores dentro da boate, a polícia proíbe que os jovens que estão dentro da boate saiam. Primeiro manda sair. Então quando eles todos se dirigem para a boate, não tem mais ônibus para levá-los para onde eles deveriam, sem chamar os pais, eles fecham as portas, só que a boate está pegando fogo. Então você tem um monte de jovens morrendo, e como se isso fosse pouco, alguns policiais estão dentro da boate também, que entraram para botar as pessoas para fora, também morrem ali dentro. E do lado de fora, quando eles conseguem finalmente abrir a porta, alguns policiais se recusam a socorrer as crianças porque amigos seus estão lá dentro. E há casos efetivamente de espancamento de jovens do lado de fora. Então das crianças que morrem, ela aparece com traumatismo craniano de soco, pontapés, que aconteceu do lado de fora. Então esse é uma visão em 10 contos do Estado mexicano. E eu acho que seria interessante pensar a questão da miséria, da pobreza, né? Que o capitalismo não deu jeito no México. O que obviamente, eu não estou querendo dizer que o comunismo vai dar jeito, mas assim, é que a solução que nos apresentam não me parece solução. Por fim, para não ficar gigantesco e já está grande, esse tipo de literatura me faz pensar que assim, se a literatura tem alguma função que não seja... se a literatura virou um deleite para uma burguesia ilustrada e de estômago sensível, que tipo de arte vai incomodar os jantares das famílias de bem? Né? Vai fazer com que você pare e busque uma empatia para o lado daqueles que estão sendo massacrados, né? Quem vai incomodar a paz da família de bem, pedindo que ela não faça silêncio? Nesse sentido, o livro da Daniela Arrea é muito interessante para pensar o México. E claro, acho que a gente entra num processo que não termina nunca, que seria ter que procurar como está a Argentina, que a partir da década de 80 e 90 vê surgir o fenômeno das favelas, as vilhas, através do processo de liberalismo total. Pensar como está o Chile, a Bolívia, a Colômbia, Equador, Peru, enfim, é um universo gigantesco para a gente poder comparar o sucesso do capitalismo e o fracasso do comunismo. Até!